E a gente vem fazendo essa sequência, essa playlist, né, desse passo a passo para você que quer começar a jogar, quer começar a mestrar. Principalmente. Já falou de recomendações de jogos, já falou sobre preparar a aventura. Não, tem muita coisa. Já falamos sobre isso. Material tem jogo. pra caralho. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre aventura pronta, né? Aventuras prontas. Tá bom, ó. Você quer começar a mestrar? Aí tá bom, beleza. A gente já falou de como construir a sua primeira one shot, tal, como usar a inteligência artificial, ChatGPT, a gente já falou de tudo isso. E aí você quer começar a mestrar e existem as aventuras para você comprar. E aí você vê aí você se depara com aquela calhamaço. Sim. De aventura do D&D, os gigantescos. Ou a Maldição de Strahd, ou Dragon Heist, ou Prince of the Apocalypse, ou essa que a gente pegou aqui de exemplo. Tá cheio de livro aqui. Tomb of Annihilation. A gente pegou um pra exemplificar. Olha como é um módulo, né, de Dungeons and Dragons hoje, que é como eles estão comercializando, é assim. Sim, esse formato, basicamente desde a terceira edição, né? Esse modelo de aventuras. E vamos combinar que é bastante intimidador um livro desse tamanho, né? Que foge dos módulos de aventuras prontas do RPG old school, o D&D quando ele era old school. Exatamente. Que eram os livretinhos também, lembra? Que a gente já vai falar um pouco sobre isso. Esse livro tem 256 páginas. É de nível 1 a 13, sei lá. De nível 1 a 12, eu acredito. De nível 1 a 11. A 11, então é bastante. Quando eu mestrei, a gente foi até o nível 12. Então, assim, é uma aventura enorme, com uma quantidade de informação imensa. E isso aqui acaba sendo muito intimidador, né? Pra quem tá começando a mestrar. Né? Você fala, caramba, eu tenho que ler um livro desse tamanho, além do livro do jogador, de saber todas as regras. Do mestre, e de dos monstros. De aprender a criar os personagens, né? Pra ensinar pros seus jogadores e tudo mais. Eu ainda tenho que ler uma aventura desse tamanho? Não. Essa aventura especificamente é muito legal. Eu recomendo, assim, né? Se você já é um mestre um pouco mais experiente, vai fundo. Só um adendo. Incrível. Vale falar que não estamos falando mal. Não, estamos dando a dica de quando você vai começar, vamos supor que você quer mestrar a sua primeira aventura pronta. Então a gente está trazendo aqui dicas, né? Sim. Então como você falou, é uma puta aventura legal. Muito legal, assim. Já mestrei para mais de um grupo e assim, já me rendeu anos. É na ilha de Colt ou é na ilha de Shoot? Shoot, eu acho que é o nome correto. Em Forgotten Realms. Pelo menos assim que a gente sempre usou. E isso aqui já me rendeu anos de aventura, mesmo, com vários grupos, assim, é fantástico, tem uma quantidade de conteúdo maravilhoso. Mas isso aqui é demais pra você que tá começando a mestrar, muita intimidador, coisa. Não tem a menor necessidade de você ler uma aventura desse tamanho. Pode jogar. Não, joga. Não dá pra jogar. Não, joga na sala ali. Vai bater na luz. Você devia ter feito assim com o livro, mas você não precisa disso. E joga ele fora, sabe? Se não tivesse 3 luzes no meio do caminho, faria isso. Não, ia estragar teu livro, que vai cair com a ponta, ela vai entortar. Ele já foi bastante usado. Você não precisa disso. Exatamente. Você precisa disso, que a gente vai... Que é justamente o que você estava falando agora há pouco. Dos módulos de... Não, mas é porque a gente vai falar da Goodman Games, né? A Goodman Games, neste caso dessas aventuras prontas de D&D, eles remetem um pouco ao estilo old school, mas com a 5ª edição do Dungeons and Dragons, por exemplo, que provavelmente vai ser o seu RPG de entrada. A gente sabe disso, né? Embora a gente tenha vídeos com muitas opções de RPG, o Dungeons and Dragons ele é o mais apelativo comercialmente. Sim. Vai ser o primeiro jogo de muitas pessoas, né? E isso aqui é o formato dessas aventuras, né, dos anos 70, 80 e 90, antes da pré-terceira edição. Inclusive, dentro aí você vai ver que é preto e branco. Então é exatamente parecidíssimo com os RPGs old school, mas como eles eram. Para Dungeons and Dragons 5ª edição, e para você que tá jogando a versão 2024 também, isso aqui é totalmente... Né, você pode usar a mesma aventura do jeito que ela está aqui. Aqui a gente tá falando de uma aventura de 20 páginas versus 256 do outro livro que a gente mostrou. Então, assim, aqui você tem facilmente 2 sessões de jogo. Umas 2 sessões. Talvez até 3, dependendo, de 1 a 3, dependendo da forma que você conduzir. É que a gente mestra muito essa aventura em eventos de one shot. Claro que a gente acelera um pouco porque é uma one shot. Acho que o que o Henrique falou, o ideal para Maldição Áurea aqui são 3 sessões, né? Eu acho que de 2 a 3 sessões é uma boa duração. Essa aqui a gente tá exemplificando porque a gente usa bastante em evento, é uma aventura para personagens de nível 3, e ela é o volume 1 dessa série, mas tem
várias outras para vários níveis diferentes, inclusive nível 1, níveis mais altos também. Então, não significa que você precisa comprar essas aventuras especificamente da Goodman Games, mas esse formato é muito mais fácil para você digerir, né? A quantidade de informação é muito menor e tudo tende a ser organizado de uma forma muito mais fácil de consultar. Então, nessa aventura, por exemplo, os stat blocks dos monstros, eles estão... Que é maravilhoso. Você No pode ficar lugar, procurando o monstro, é muito chato. Ou você já prepara, mas aqui nessa aventura ele já tá no local que o monstro vai Exatamente. aparecer. Então, Isso ajuda nessa muito. sala aqui tem um fantasma, e aí tem aqui o stat block do fantasma. Né? E Estatística do fantasma. em outras salas que tiver o mesmo monstro, ele vai mostrar de novo. Então você não vai precisar ficar consultando em todo lugar. Então, considerando que tem 20 páginas e tem coisas repetidas várias vezes... O mapinha tá no final, né? O mapa da dungeon, tem um mapa da dungeon no final. Ali, ó. Né? Então, com a legendazinha aqui pro mestre. Né? Então, esse formato de aventura é muito legal e mais do que suficiente pra você que quer começar eu já a mestrar, fechei fazer muita sua mesa primeira... com essa aventura aí, mano. Então. Não, é que assim, o modelo de negócio da torre, às vezes faz um evento, né, Henrique? A gente Com um monte de gente. fazia mais isso, mas a gente ainda faz bastante evento. E aí, depois do evento, quem tá no evento tem prioridade para fechar as mesas que vão acontecer durante o ano e tal. E essa aventura era uma que a gente usa, quando é D&D, né? Porque depende do tema do evento, que a gente usa muito, né? Pra chamar jogadores para as mesas profissionais depois. Assim. Mas o que acontece é que ela é muito prática. Ela é muito boa. Você vai ler essa aventura, ela é tão simplesinha, ela é uma aventura dentro de uma dungeon, né? Tem um encontro ali no começo numa taverna com o anão Omar, eu nunca esqueço o nome desse anão, cara. Que você tá... Ah, legal você puxar um outro exemplo aqui, mas pode continuar. Mas pode continuar. Continua o programa. Não, acabou o programa, pessoal. Henrique tá trazendo as aventuras clássicas do D&D old school antigo. Eu também tenho. A gente comprou, né? Esse junto, né? Não, sim, a gente mandou fazer, na verdade, esses livros. Eu aqui, também tenho, que é o Beckme, né? O famoso Beckme. A gente não vai entrar em detalhes do que é Beckme, né? Porque é o Beckman isso aí, né? Esse aqui é o Beckman. O D&D dos anos 80. É, o D&D dos anos 80. E aí, cara, isso, pra vocês verem como que a Goodman Games trazendo essas aventuras tipo a Maldição Áurea, que a gente começou que a gente mostrou aqui, é muito parecido com essas aventuras que o Henrique vai mostrar agora. Então, assim, quando Dungeons and Dragons, isso aqui era o livro de jogador, né? Do Basic, né? O primeiro... Player's Manual. O primeiro fascículo, né? Então, basicamente, o negócio era dividido em fascículos, né? Em módulozinhos. Então, esse aqui era o livro do jogador, né? Curtinho também. Esse aqui, o livro do mestre, também mais ou menos do mesmo tamanho. A gente tá falando aqui de mais ou menos... vamos ver... 45 páginas. Isso aqui tem 47 páginas. Mas também mostra a letrinha, diagramação aí. Que aquela diagramação. Três colunas. Não, são três colunas, ó, pequenininho lá. Mas assim, ainda é pouquíssimo conteúdo comparado com qualquer outra coisa que a gente estiver comparando, né, de Dungeons and Dragons atualmente. E a aventura, né, o módulo. É que a gente chama de módulo, né? Eu costumava se chamar de módulo, ainda se usa bastante esse termo. Né? Então, ó, mesmo tamanho, né? A gente tá falando de uma aventura das mesmas proporções da outra que a gente exemplificou aqui. Essa aqui tem... É a mesma coisa, tem o mapa no final, tá vendo? Ó, 32 páginas, também um pouquinho maior do que a outra. Também, né, tem os mapas aqui, nesse estilo super bacana, que é esse estilo do mapa azulzinho old school, né, que é muito legal. Então, é uma aventura, né, tem um pouco mais de informação, mas ainda assim... Cara, isso aqui é um hexcrawl, né? Vou mostrar o mapa da ilha aqui. Isso aqui... É Isle of Dread isso aí, né? Tem uma campanha inteira aqui, né? Dá pra você jogar várias e várias sessões. Porque até explorar tudo isso aí demora. Então, mas também, assim, tá uma coisa muito mais acessível, muito mais fácil de se compreender, de se digerir, de se preparar como a sua primeira aventura. Então, eu acho que esse é o tipo de aventura pronta, apesar da tendência moderna desse tipo de jogo ter esses módulos gigantescos. Eu acho que isso aqui é o modelo ideal para uma pessoa que está começando a mestrar. Todos os módulos hoje de D&D quinta edição, ou 5.5, agora o Wizard está adotando, né? O 5, aparentemente sim. são calhamaços.
Quase todas, né? Não, quase todas não, todas. E não tem uma aventura assim, do tipo da Maldição Áurea que a gente mostrou que a Goodman Games lançou. Então, se você for procurar a sua primeira aventura para você mestrar, tente procurar um módulo assim, mais fininho, mais tranquilo, com menos informações, a diagramação boa, os monstros já espalhados, os mapas espalhados, porque isso facilita muito na hora de mestrar. Diferente quando você tem que mestrar uma Curse of Strahd, né? Maldição de Strahd, que você precisa. A gente estava conversando aqui. O Maldição de Strahd é um livro de estudo, cara. Você tem que ficar estudando essa aventura. Essas aventuras são um estudo de alguns meses. De assim, meses, né? Cara. Então. Pegar o livro e ler de cabo a rabo. Eu lembro que quando eu fui mestrar a Maldição de Strahd, eu li ele de cabo a rabo, demorando, né? Porque ficava lendo ali, páginas e páginas e páginas, né? Bom, então você imagina só que das 256 páginas, na página 190, começam os apêndices desse livro. Que vai ter os itens mágicos, os monstros. Então tem item mágico, background, tabela, encontro, né? Cara, os monstros, mapa, tem informação sobre os deuses aqui, coisas que vão ser importantes nas dungeons, handouts, um monte de coisa. Então, isso aqui tudo você vai ter que ir consultando. Consulta. As coisas não estão no lugar que elas aparecem. A Wizards usa um marketing correto, né? Não, né? Se eles querem atrair mais... Vamos fazer um raciocínio. Quer atrair mais jogadores, que você que está aprendendo, você quer entrar no hobby. Lógico, você quer aprender, você quer mestrar, mas aí você se depara com um negócio desse e isso é intimidador. Você acha que é um marketing correto, né? Eu sei, pra gente é bom legal. Você vai lançar um calhamaço desse, mas a Wizards não tem esses módulozinhos fininhos, né? Não tem. Faz muito tempo que eles não fazem aventuras dessa forma, a não ser coisa da Adventures League, né? Tem aventuras mais curtinhas da Adventures League. Verdade. Mas são aventuras que praticamente não tem ilustração, esse tipo de coisa. É uma produção texto, muito mais simples, né? Mas eu acho que assim... O motivo principal é dinheiro, né? Porque eles cobram muito caro nesses livros. Né? Então, o motivo principal do capitalismo, um dos pilares do capitalismo, o dinheiro. É dinheiro e exploração. Porque... Você quer falar os pilares do capitalismo é parecido com os pilares do RPG, né? Exploração um deles, exploração. Muito bom. Então, essa aventura, a Maldição Áurea, ela vira e mexe tá à venda por, tipo, R$15. Né? E aqui a gente tá falando de um livro que talvez de Tomb of Annihilation deve estar custando uns R$250. Quase 300. E não deve ser muito fácil de achar hoje em dia, eu imagino. Então, assim, é um investimento muito grande de dinheiro e de tempo. Né? Mas o primeiro motivo é isso. Eles fazem um livro de capa dura, é uma coisa que vem com maravilhoso. Eu maravilhoso. Eu não tô criticando, até porque a gente junto muito mais tem caro, né? quase... Acho que eu e o Henrique junto a gente vai ter todas as aventuras de D&D... Ou quase todas, porque ele tem umas que eu não tenho, tem outras que eu não tenho, mas a gente junto tem Dragon Heart, tem Princess, tem essa aí, Out of the Abyss, tem Out of the Abyss, tem Fandelver, tem a Fandelver 2, tem até um monte aí. Eberron, então é legal ter, lógico, a gente que joga RPG gosta dessas coisas, ficar lendo livro, é agradável, mas a gente tá dando a dica pra começar a jogar, né? Então, e aí, já que a gente deu exemplos de outros jogos também, né, a gente vai ver que outros jogos também têm esse formato de aventura bem curtinha, né? Sim. Então, um dos jogos que a gente falou... Cara, essa estante aí é a mágica, né? É maravilhoso. Pessoal, vocês que não conhecem, a estante do Henrique aqui, ela é mágica. Ele puxa todos os jogos do mundo. Já falei isso em outros programas. É normal, tá? Ele consegue ter todos. O único que não tem é o de Dragon, porque eu não pago, né? Mas eu tenho. A gente falou do Mouse Hitter em algum momento ao longo desses programas. Sim, um dos jogos de introdução que é um também. jogo super simples, muito, muito legal. Altissimamente recomendado. Isso aqui é, tipo, a maior aventura de Mouse Hitter que tem. Tem 46 páginas. É, muito pouco. Também, nesse mesmo formato... Não, e olha a diagramação e o tamanho da letra. Então, assim, é pouquinha informação mesmo. E, cara, isso aqui é toda uma casa. É a casa do primeiro-ministro da Inglaterra, se não me engano. Aí os ratos vivem lá e tem um monte de outras facções. Aí tem o mapa da casa, que é meio que um sandboxzinho. Então... É uma aventura super fácil de ler, gostosa de ler, pouca informação, tem muita coisa que você vai rolar em tabelas para determinar o que vai acontecer, então a preparação é super leve, assim. Então, né, só para dar um exemplo de um outro jogo aqui, tem
tem aventuras desse tipo, existem. A gente, Sim. o Tem marketing sempre nos aqui empurra a essas gente- aventuras grandes, mas Sim, essas mas aqui aventuras existem. aqui a gente jogou de Mothership, né? Que infelizmente não tem em português. A gente já falou desse jogo aqui em É. outros vídeos também. Infelizmente não tem. Mas a aventura do Mothership é um flyer, né? Eles têm várias aventuras, são um Ele abre, é panfleto panfleto de que tipo abre. 2 dobras. Então, assim. a dica que a gente dá, procure esse tipo de aventura quando você quer começar a mestrar. Né, para você não ter que ficar estudando, indo e voltando no livro, isso requer um pouco de experiência, né? Sim, sim. Infelizmente, requer. A gente não tem como escapar disso no RPG de mesa, mas você ir atrás dessas folhetinhos, flyers, módulozinhos curtos, você vê, a Good Man Games faz, existe até para quinta edição, Sim. né, de D&D. Então, e essa aventura de Mothership que você citou aí, que é o The Haunting of Y14. Né? Foi muito boa, a gente jogou ela. Muito boa essa aventura. A aventura é literalmente um panfleto, é menor que uma folha A4, frente e verso, e a gente jogou ela por tipo, umas 4 ou 5 sessões. Então, assim, maravilhoso. A gente rendeu demais, assim. Só bati aqui no nosso, peraí. A gente tá com um setup de luz diferente. Ficou branco, vamos ficar colorido agora. Tá tudo certo. A gente tá com um setup diferente de luz, eu já bati na luz aqui também, a gente tá se ajeitando com esse posicionamento aqui. Mas então, eu acho que a dica principal é essa, né? Buscar fazer uma coisa simples, um material fácil de digerir. E lógico, eventualmente você pode ir consumindo materiais maiores, expandindo muito as suas sacanagem o campanhas. jeito que o meu personagem morreu nessa aventura aí do Flyer, né? Do Mothership? Mothership, Mas foi legal. Ele morreu cortado no meio por um airlock. Aquela porta de nave que fecha, né? E ela fechou no meu meio, né? Foi. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Mas só um exemplozinho aqui. Mas é isso aí, pessoal. De novo, passa rápido, né? Então, assim, procurem esse tipo de coisa e vão atrás dessas dicas que a gente tá dando e chama a gente, né, mano? Pode chamar a gente no Instagram pra conversar, sim, com certeza. chama a gente no YouTube. Vamos trocar ideia aí sobre RPG. Tem tido comentários muito legais nos vídeos, isso tá bem bacana também, né? Acho que é isso, né? Fechou mais um. Fechamos mais um quadro e nos vemos na próxima, galera. Muito obrigado. Valeu, um abraço, até a próxima.